de ouvir, especialmente. E por isso venho aqui falar-vos um bocadinho sobre avaliação. Sei que é fim da tarde, que já estamos todos um bocadinho cansados, ou já estarão todos um bocadinho cansados. De qualquer das formas, não serei muito exaustiva, lançarei aqui alguns caminhos para a construção de alguns pontos, respeitando sempre quem já faz ou fez. Também tenho uma apresentação com alguns diapositivos que poderão ter, que tenhem como objetivo só fazer distender um bocadinho, levar as coisas um bocadinho, uma vez que estamos no início de um ano, depois de 6 meses parados, distender e tentar torná-las mais leves. E basicamente será esse o propósito. Portanto, vou então partilhar a minha tela para dar início então à apresentação. Não sei se estão a ver. Estão a ver? Sim, Margarida. Sim. Sim. Basta só expandir, exato. Vou só fazer aqui a expansão. Pronto. Então. Ainda não está, Margarida. Desculpe me interromper. Não está? Não. Acho que tem que ir mesmo até. Agora não está. Agora está de uma outra forma. Então eu vou sair, eu peço desculpa e vamos fazer Sim. de outra maneira, por favor. Senão isto. Ora, então. Peço desculpa. Vamos lá ver se agora calha melhor. Ora. Sim, já está? Não, agora só se vê a parte de cima. Ok, agora. Vou tentar de novo. Não, já estava quase. Já estava? Vou tentar de novo. Abra novamente que depois já. Há bocado correu tão bem que. Pois foi. Só um bocadinho que realmente eu já devo ter fechado isto. Só um bocadinho que devo ter. Devo ter fechado a apresentação. Acho que sim. Ora, lembro aos colegas que o link para a feedback form será colocado várias vezes na chatbox ou no bate-papo. Portanto, estejam atentos, copiem para depois abrir. E então, agora? Agora é só expandir. Ora, expandir. Cá em baixo. Não expande. É no outro, onde está a tela. Não, isso aumentou. Não tem uma espécie de uma tela, mais do seu lado esquerdo, depois do mais e do menos, cá em baixo. É que eu, quando compartilho, vou interromper, porque quando compartilho eu perco, digamos, a janela da reunião. Portanto, de novo, compartilhar tela. Ok. Também pode deixar assim, conseguimos ver. Mas cá em baixo, cá em baixo, tem aí cá em baixo, com o cursor cá em baixo mesmo, Margarida, sim. tem aqui uma espécie, tem notas, comentários e depois tem 3 ícones. É o terceiro ícone, veja lá. Em baixo. Não pode ser, não pode ser. É aqui, isso aí. Mas eu perco a janela da... E agora? Não está bem, foi não? Não. Então, mas pronto, vá mostrando assim porque nós conseguimos ver. Não, mas tenha paciência, assim não, porque também não é bom para mim. Ok. Eu compenso no tempo. Sim, não faz mal. Não, sabe o que é? Não sei o que é que há bocado calhou bem e deixa-me fechar esta janela. É porque eu perco de facto
não sei. Eu perco a janela onde estou a falar, percebe? Não consigo. Está a ver? Não consigo. Então, sim, mas se colocar no primeiro slide, portanto, nós estaremos a ver o primeiro slide. Ok. Este, vê o primeiro? Pode carregar no primeiro? Já carreguei. Não está a ver, pois não? Não. Passa-se aí alguma coisa. Vou interromper de novo. Ora, só um bocadinho. Ora, eu estou na sala e tenho. Share screen. Sim. Ok. Compartilha. E vou compartilhar. E aparece, a mim, o que me aparece é isto. Mas a nós não, aparece-nos utilizar a apresentação de diapositivos. Clique lá nessa. Já está? Mas não nos aparece a nós. Agora já está. Já está? Já está, sim senhora. Então, peço desculpa por este contratempo, mas como viu, há pouquinho estava tudo bem e agora, mas isto é assim, as tecnologias É da isso minha mesmo. vida são estas assim. Bom, então, como disse, vou falar um bocadinho em avaliar em contexto de autonomia. E agora isto não avança. E, portanto, a autonomia chegou, como toda a gente sabe, isto não é novidade, chegou para transformar a nossa escola, não é? Daquele, digamos, chavão que de que toda a gente fala, que era a sala em autocarro, para transformar uma escola com esta dimensão, com outros ambientes, aquilo que se chama hoje em dia os ambientes educativos inovadores. Ambientes, sim, exatamente. E, portanto, quis a vida, no entanto, não é? Já dizia o outro senhor que não faças planos para a vida para não estragar os planos que a vida tem para ti e voilà. Portanto, o que nós temos neste momento, e eu habilitei-me aqui porque é o Dia Internacional, Europeu das Línguas e, portanto, trouxe aqui um bocadinho de francês. E o que nós temos neste momento é outra vez a volta aos autocarros, tanto quanto é evidente já não tanto ao autocarro, mas com aquele distanciamento que nós temos de ter, e é verdade que é caricatural, mas é verdadeiro porque temos muita dificuldade em ouvir os alunos, temos muita dificuldade em reconhecê-los, temos muita dificuldade em fazer, digamos assim, aquilo que aprendemos, que é estar com eles numa relação próxima, de proximidade muito grande. E pronto, voltamos aqui de novo atrás um bocadinho, que esperemos que não seja durante muito tempo, mas que obviamente é digamos, um constrangimento forte. Mas viver não é esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. E isto, já o disse aqui o professor Rui Trindade, é de enaltecer porque nós somos grandes mestres em dançar na chuva. Venha a tempestade de onde vier, nós tentamos abraçá-la e fazer e pôr aquilo de melhor de nós naquilo que fazemos, não é? E pronto, então basicamente temos aqui os documentos que hoje já foram aqui ilustrados de várias maneiras, que é o perfil, as áreas de competência, e eu tapei ali está aqui, portanto, eu pus ali um avaliar para melhorar, porque o projeto Maia veio acrescentar avaliação e constituiu, digamos assim, uma tríade constituída por ensino, aprendizagem e avaliação. É uma tríade que tem de viver junto, para bem de todos, não pode haver aqui divórcios, aqui estamos seguros, é para todo sempre, e portanto esta tríade, digamos assim, vem na sequência da implementação da autonomia e flexibilidade curricular,
em que, com opções pedagógicas diferentes, dinâmicas de sala de aula totalmente diferentes, foi preciso também chegar a avaliar de uma forma diferente. Digo eu, alguns sentiram necessidade, outros ainda não tanto, mas alguns já sentiram e não é mau. Portanto, basicamente o que temos ou o que teremos de fazer será ensaiar novas lógicas de organização dos tempos, dos espaços, dos recursos. Este meu teremos não está bem aferido, portanto o que nos propõem, digamos assim, será isto: investir na seleção de propostas de trabalho que permitam aprender, ensinar e avaliar. Pronto, trago aqui isto não para vos massacrar agora ao fim da tarde com legislação, até porque já toda a gente, já ninguém aguenta falar no 54 e no 55, acho que até nunca houve, tirando o 98, também sobre avaliação de há muitos anos, penso que nunca ninguém decorou tão bem um decreto, os decretos como estes. E, portanto, basicamente o que estes decretos nos dizem é que as aprendizagens essenciais constituem, de facto, a orientação curricular base para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem. Cá temos, então, a avaliação do ensino e da aprendizagem já no decreto-lei. Depois, a seguir, então, vemos que a avaliação é sustentada por uma dimensão formativa. A dimensão formativa, digamos assim, a avaliação formativa, aquela que se fala, é de facto uma avaliação centrada em sala de aula, aquilo a que Domingos Fernandes, o guru para mim da avaliação a nível nacional, chama avaliação pedagógica, exatamente para que tenhamos a noção de que ela se passa na sala de aula e que quem, digamos assim, superintende esse processo tão sério de avaliar os nossos alunos é o professor. E, portanto, ela é pedagógica. A sua dimensão formativa, portanto, é aquela que eu própria, eu chamo-lhe a avaliação formativa, a avaliação que ensina a fazer. É para mim uma das, digamos, das definições mais simples, vou dizer, que é esta, ou seja, a sala de aula existe para melhorar as aprendizagens dos alunos, não é? E se ela existe para melhorar é porque nós temos de os ensinar a aprender. Eles têm também de ter um desempenho constante e ela existe em termos de sala de aula. E, portanto, é um processo contínuo, não é? Tem essa dimensão, é um processo contínuo e existe para melhorar. Já se falou aqui em feedback, noutras maneiras de irei referir isso. Portanto, então, temos então as tais dinâmicas de trabalho pedagógico de natureza interdisciplinar, como vocês sabem, entre os DAC, entre outras formas de fazer acontecer o letivo, a articulação disciplinar, não é? E vêm as equipas educativas que acompanham turmas ou grupos de alunos. Eu aqui queria dizer o seguinte: as equipas educativas têm, digamos assim, uma missão muito importante, ou seja, como sabem, é um menor número de professores com uma função muito explícita. E eu penso que por vezes esta questão aqui vai-se, digamos, dissipando um tanto no trabalho depois, também por causa do pouco tempo que nós temos para isto tudo e digamos que da organização da escola dar cabo um tanto, desculpem-me a expressão, daquilo que é a pedagogia, ou que deveria ser a nossa vida na escola. Portanto, a organização é muito fechada, a organização não temos grande tempo para, já foi dito aqui, não temos grande tempo para reunir, e portanto depois as coisas vão-se ajustando àquilo que se pode e não pode fazer. As equipas educativas acompanham turmas ou grupo de alunos, ou seja, aquilo que elas vão fazer
digamos assim, é ver que alunos têm, quem são e de que precisam, no fundo, para atuar, digamos assim, em articulação e flexibilizando de forma a atalhar caminho para fazer com que os alunos aprendam. E aprendam de forma significativa, não é? Esbatendo um tanto os saberes, mas isso já é uma discussão que caberia no outro dia e não aqui. E, portanto, essas equipas educativas não podem esquecer-se de que o foco é sempre o aluno em si, um grupo de alunos, os alunos. E é sempre também as aprendizagens essenciais. Portanto, as aprendizagens essenciais estão sempre no topo daquilo que nós temos que fazer com os alunos. Depois, decidir em conjunto, trabalho colaborativo, excelente. E as opções curriculares? Temos a combinação parcial ou total das componentes do currículo, isso vocês já sabem. Temos a alternância, por exemplo, na minha escola nós paramos uma semana por mês, ou por outra, parávamos uma semana por mês para podermos, para alternar, exatamente como a palavra diz, portanto, tínhamos a sala de aula e depois parávamos uma semana para fazer trabalho diferente. Cá temos o desenvolvimento de trabalho prático experimental, integração de projetos, organização do funcionamento das disciplinas do modo trimestral, que também já se falou aqui, ou semestral, ou outra organização. Portanto, temos uma escola totalmente diferente daquela a que estamos, ou por outra, proponha-nos uma escola diferente daquela a que qualquer um de nós estava habituado. Portanto, então, essas equipas educativas e integrando agora aqui tudo, o perfil, e o professor Rui Trindade disse uma coisa muito séria de manhã, que é assim, está toda a gente preocupada e mesmo às vezes até os próprios questionários que nos chegam do Ministério alertam para como é que trabalhou as competências, como é que fez, é assim, as competências são trabalhadas à medida que os alunos vão realizando as aprendizagens essenciais. Ou seja, não tenho que estar preocupada se no dia em que o meu aluno está a ler, eu estou a praticar, é óbvio que estou na competência das linguagens, não é? Obviamente, e da comunicação. É assim, não tenho que ter essa preocupação. E, portanto, é assim, diz o professor Domingos Fernandes a propósito de outras coisas, mas eu vou aqui citá-lo, eu gosto muito de citar e vou citá-lo assim, a simplicidade respira. Acho esta frase notável. A simplicidade respira e nós temos que usar dessa simplicidade também para podermos viver não tão pressionados. E, portanto, as equipas educativas, agora, há aqui um trabalho que é preciso fazer. Portanto, primeiro analisar e reconhecer que elas são o tronco comum a todas as disciplinas. Todos nós, quando estamos a trabalhar na sala de aula, estamos a desenvolvê-las. Conquanto trabalhemos as aprendizagens essenciais. E da maneira que estão descritas, e hoje em dia temos documentos que nos ajudam muito a trabalhar. Eu sei que isto não é consensual, mas da minha experiência, do que eu tenho visto, da formação que tenho dado, dos oradores e palestrantes que tenho ouvido em diversos contextos e situações, penso que os documentos, de facto, sou da opinião de que os documentos são, de facto, ajudam muito ao nosso trabalho do dia-a-dia, de forma a que, diferente daquilo que acontecia antes. E, portanto, a equipa educativa tem de ver quais são essas áreas de confluência, onde é que eu, e aliás as aprendizagens, algumas disciplinas já têm essa confluência como as rodinhas, a cor, nas suas aprendizagens essenciais, e portanto oferir essas áreas de confluência, não é? Definir o que é que vão fazer com isso, a estratégia de articulação e depois articular e preparar os materiais. Assim, estão a ver aqui isto, é evidente que isto não é prescritivo, não é receita, não é um texto que toda a gente tenha que cumprir, mas aqui à cabeça queria alertar para uma situação, que é o seguinte: o que move as equipas educativas são as aprendizagens essenciais e as áreas de competência do currículo. Eu não posso, ou digo eu, não deveria ir para uma reunião dizer, e se nós fizéssemos isto e aquilo, e depois as disciplinas irem atrás para ver qual era a pontinha em que podiam contribuir para que aquilo se fizesse. Pronto, isso tem que ver um tanto com aquilo que se trabalhou na área de projeto há muitos anos,
mas que hoje em dia, embora sim, com pedagogia do projeto, com aula expositiva como a que se referia o doutor professor Rui Trindade, com projeto por descoberta, por o que for, pelas novas, digamos assim, metodologias, digamos, mais propícias a esta flexibilidade curricular. Portanto, temos sempre que ter em conta que o que importa é que os alunos aprendam. Não é tanto nós fazermos coisas bonitas para depois expormos e ficar tudo muito lindo e dizermos que aquela atividade é que foi bonita, quando depois se vai a ver ou se pode ver que afinal dali não surtiu aprendizagem, ou por outra, não surtiu aprendizagem consolidada, vamos dizer assim, embora eu também saiba que o contexto informal, que também os alunos aprendem muito em contexto informal de aprendizagem. Bom, então aquela equipa que está reunida, aquilo que nos pede a administração é ensino com intencionalidade. Portanto, o que é que nós queremos que os alunos aprendam, no fundo? Que ação estratégica vamos selecionar para conseguir? O que é que os vamos pôr a fazer para que eles aprendam? E que dados sobre o desempenho dos alunos queremos recolher? Ou seja, o que é importante avaliar no meio daquilo tudo? Basicamente estas 3 perguntas podem dirigir o nosso trabalho, não é? Dirigir de uma forma salutar, de uma forma séria, de uma forma eficaz. Pronto, temos aqui uma planificação, portanto, uma planificação não uma grelha que eventualmente poderá dar, na minha escola é isto que se usa mais ou menos, com mais umas colunas, menos umas colunas. Portanto, reparem que temos aprendizagens essenciais de cada disciplina, é o específico de cada disciplina. Portanto, eu vou trabalhar a leitura, a outra colega vai trabalhar outra coisa qualquer, a educação visual vai trabalhar visual, essas questões, o professor de TIC vai ajudar na leitura digital, sei lá, estou a inventar agora. E temos as ações estratégicas, isto é tudo nomenclatura ou terminologia do Ministério da Educação e das nossas aprendizagens essenciais. E depois reparem que temos os descritores operativos e as áreas de competência que são comuns a todos os professores. Ou seja, nós estamos a trabalhar o específico de cada disciplina ou em articulação com várias disciplinas e estamos todos a trabalhar, a desenvolver, digamos assim, as áreas de competência com os alunos. Eu trouxe aqui isto não tanto por ser um projeto de referência, nada disso. Aliás, eu ouvi uma vez o professor Rui Trindade dizer que hoje em dia não há boas práticas, nem há práticas menos boas, que há práticas felizes. Bom, então podemos dizer que esta terá sido uma prática feliz, mas não por isso que eu a trouxe aqui. Quem é de português sabe que isto é um livrinho, e quem não é também sabe, ou tem filhos a estudar, ou por aí, ou que já leu com os filhos, é um livrinho da nossa Sofia e que, digamos que é leitura integral obrigatória no 7º ano de escolaridade. Pronto, e isto ainda foi do tempo do PAFP, portanto do projeto de que nós fomos piloto, e pronto, e decidimos fazer aqui um conjunto, um trabalho articulado, não é? Um DAC, um trabalho articulado entre estas disciplinas todas, que resultou bem. Resulta bem, quem conhece a história sabe que é um cavaleiro que sai da Dinamarca para ir a Jerusalém passar o Natal, portanto passa por N países, e portanto a geografia esteve no Google Maps, a história entrou na arte, a educação visual também, porque ele fala de vários pintores, fala de Dante, fala de Giotto, fala de... O Dante aqui não era pintor, e fala de Giotto, fala de outros tantos. Pronto, depois a cidadania, claro, entra como homem de compromisso, sério, de muitas outras coisas que poderiam ser, e isto foi levado a cabo naquela tal semana que eu vos digo de alternância. Isto não é inovador, isto nem sequer a gente vai à net e vê que isto e outros que são. Trago aqui exatamente agora para vos falar um bocadinho de como é que isto foi avaliado e o que é importante, porque
como viram, a minha comunicação prende-se mais com avaliar em termos de autonomia. Bom, então, os alunos fizeram uma pesquisa em fontes documentais, físicas e digitais sobre o livro, tinham um roteiro, obviamente, não trouxe para aqui para não ser exaustivo. Organizaram a informação recolhida, portanto foram pesquisar, de acordo com um plano, portanto eles têm o roteiro, fazem o plano do que têm de fazer e de como vão fazer, e depois generalizam as conclusões, ou seja, esta parte aqui é muito importante, porque é bom fazer esta pesquisa e depois generalizar, dizer, mas afinal tu o que é que deste? Tá. Mas eu não vi isso, mas o que é que foi? Mas eu vi que e tal, pronto. Generalizar, ver quem tem mais, quem não tem, e depois então fez-se uma produção coletiva do reconto, ou seja, produziu-se o reconto coletivamente. Fez-se uma produção do guião de visita de estudo em função da informação recolhida em entrevistas, portanto eles tinham que ouvir a Sofia a falar disso. Fomos fazer uma visita de estudo ao Jardim Botânico, como sabem, foi a casa da Sofia durante muito tempo, aqui no Porto. Realizou-se um pequeno vídeo sobre a história, com o professor TIC, escreveu-se um diário de bordo sobre o que estava a acontecer, fez-se uma breve descrição do trabalho realizado, que tratou os objetos, enfim, por aí fora. E então aqui, portanto, este trabalho foi feito não numa semana, obviamente, mas durante várias semanas, e andamos todos ali. Quer dizer, o que aconteceu é que o livro já não era de português nem da seca de ler o livro, mas era um livro em que se estava a trabalhar tudo e, portanto, digamos assim, era a alavanca para a aprendizagem de muita coisa. Ora então, a avaliação. Então reparem, os alunos analisam o roteiro de trabalho que lhes foi distribuído, ou seja, o que têm que fazer, os sites que têm que pesquisar, o que têm de selecionar a informação. Veem os critérios de avaliação da tarefa que vão realizar, isto aqui podemos falar mais adiante. Planificam então a sua realização, vão dizer ao professor, eu posso fazer desta maneira, eu posso apresentar em PowerPoint, eu posso fazer um pequeno vídeo, eu posso gravar um vídeo daqueles que não gostam de falar em frente às pessoas, depois fazem um vídeo para em diferido e passa melhor. Autorregulam a tarefa em função dos critérios delineados e também do feedback, não é? Quando a gente vê que não está a correr bem, chegamos lá e dizemos que não está a correr bem, eles reformulam e depois concluem. Os professores, portanto, eles desenvolvem o roteiro. Nós observamos os alunos durante a realização das tarefas, vamos dando feedback sobre como melhorar as suas aprendizagens. Este feedback é instantâneo, é óbvio. A gente não pode estar a vê-los a fazer uma coisa mal e andar lá pelo meio e não lhes dizer, e deixá-los fazer mal. E observar, sobretudo, o questionamento dos alunos sobre as estratégias e raciocínios realizados durante a tarefa. Vocês sabem tão bem quanto eu, ou melhor, que por vezes eles fazem-nos perguntas que nem nos passavam pela cabeça. E até já ouvimos aí pessoas, ouvimos a colega há pouquinho dizer que nós pensamos que eles sabem muito sobre a tecnologia e depois damos conta de que afinal eles não sabem assim tanto. E por vezes fazem-nos perguntas que nós nem sequer sabemos, nem sequer nos passava pela cabeça que eles não sabiam aquilo. Pronto, e então vamos observando, vamos ouvindo, vamos registando da melhor forma. Isso agora cada um registra da maneira que quer, não é imperativo fazer-se aqueles grelhados todos, desculpem o termo, aquelas grelhas, tudo com grelhas, porque é quase impossível andar de grelha, não é? A apontar com um lápis, quer dizer, pronto, acho que não somos propriamente, pronto, não, eu da minha, costumo apontar, obviamente, quando é importante e aponto, mas da minha experiência, nós, à medida que vamos fazer isto, e reparem, estamos num ambiente de aprendizagem em que o aluno é o centro e que nós andamos por lá a ver como é que as coisas se passam e que eles estão em grupo, ou que estão em 2 a 2, ou que estão 3 a 3, ou que estão hoje em dia sozinhos, mas pronto. E vamos vendo e vamos dando palpites e vamos tentando intervir e fazer com que eles façam melhor. E reparem, esta é a avaliação formativa, ou seja, estamos a avaliar
Não precisamos de grande coisa, a não ser de uma coisa muito grande, que é uma tarefa em que seja possível que os alunos aprendam, que nós ensinemos e que os dois avaliem. Porque o aluno também avalia com o professor as suas aprendizagens e só assim é que pode autorregular o seu desempenho. Portanto, aquela coisa de o professor avaliar e o aluno ficar com a avaliação já era, não é? Já dizia há muito tempo, não é? O Paulo Freire, como vocês sabem, faria 99 anos se fosse vivo por um destes dias, e portanto há muitos anos já dizia que a avaliação não é propriamente de um para o outro. Portanto, um faz, o outro ensina e os dois avaliam. Vocês desculpem, tenho aqui um alarme a disparar que não sei o que é. Depois, portanto, aqui estamos na avaliação formativa, podemos passar aqui para a sumativa. E quando for a avaliação, então, a apresentação oral do vídeo, que já preparamos, que já vimos como é que ia ser. Aliás, eles foram apresentar, eles eram de 7º ano e foram às escolas do primeiro ciclo, portanto, fazer esta apresentação, em que o vídeo passava e eles falavam, explicavam a história. E foi pela altura do Natal, até foi muito bonito. E também podem avaliar depois o portfólio e outros procedimentos de recolha, desde que permitam compreender os raciocínios dos alunos. Aqui o portfólio, como sabem, só é um portfólio, ou por outra, só não é uma capa de arquivo quando tem raciocínio dos alunos. E, portanto, mediante esse raciocínio, é que nós podemos chamar a essa capinha um portfólio. Os objetivos disto, portanto, apoiar e orientar os alunos na melhoria das suas aprendizagens, é? E dar feedback. Feedback para quê? Torna possível aos alunos tomar consciência do que já conseguem fazer e daquilo que precisam de melhorar, de modo a que possam ser implicados na sua aprendizagem. Portanto, só quando ele tem um feedback a dizer, não tanto o que é que errou, mas o que poderia fazer para melhorar, é que é capaz de se aperceber e depois de fazer uma autoavaliação mais consonante, digamos assim, com aquilo que é necessário. Portanto, por isso se diz que o feedback é a pedra de toque da avaliação pedagógica, portanto, porque é através dele que os alunos podem fazer aquilo que eu acabei de dizer. Só com feedback pode haver avaliação para aprender. Portanto, nós falamos com eles, dizemos o que é preciso para melhorar e só assim é que eles aprendem melhor e que a avaliação melhora. Portanto, temos aqui vários tipos de feedback. O teu teste é o melhor da turma, hoje ficas dispensado, portanto será um feedback que não se deve fazer, porque o feedback deve ser sempre dirigido à tarefa. Por exemplo, este aqui em cor de laranja. Cada parágrafo do teu trabalho deve ter uma ideia principal de acordo com o tema que escolheres. Pronto, o aluno olha para o texto e já sabe que não tem uma ideia principal e tem que ir lá pôr o que isso seja e o que é que ele vai precisar de perguntar ao professor para conseguir chegar. E depois aqui, o que ajudaria a melhorar o teu trabalho seria incluir mais factos, estatísticas ou exemplos. Estão a ver? Portanto, ajuda. Agora, eu acho que podes fazer melhor, o aluno já sabe, não vale a pena dizer. E Miguel, estragaste o teu trabalho com atraso, o que é que se passa contigo? Também o aluno não precisa disso, primeiro porque ele já sabe, segundo porque o que se passa com ele nem ele sabe, se calhar, digo eu. Pronto, e já vimos aqui na colega que falou antes de mim, portanto, esta imagem que diz péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isto com um freguês, portanto, nós sabemos que o Manuelinho é filho de merceeiro e, portanto, o cliente tem que ser bem tratado na mercearia para voltar sempre. E na escola é isto que lhe acontece. E, portanto, isto já é velhinho, esta imagem é muito velhinha para estas coisas, mas eu trago-a sempre porque penso que é muito elucidativa daquilo que se passa. A escola, por vezes, desmotiva muito os alunos
e por coisas que eu penso que nós nem pensamos que elas podem ter digamos, esse resultado, no fundo. E nem sabemos o que é que aconteceu ali, mas aconteceu. E às vezes somos nós que fazemos isso e sem dar conta e sem intenção. E também temos o outro feedback, pelo contrário, também já velhinho, que diz: vê lá o que a professora me escreveu no caderno. Filipe, alunos aplicados como tu têm à sua frente uma vida inteira dedicada ao estudo e ao trabalho. Continua. E, portanto, é a pior alegria que tive até hoje. É evidente que ficar com digamos, com esta herança para toda a vida era uma coisa muito dura e, portanto, o nosso feedback deve partir de critérios claros, é a perspectiva científica, não é dirigido às falhas dos alunos, para ser uma oportunidade, motiva para a melhoria das aprendizagens, transmite mensagens positivas, promove a interação entre iguais, dimensão social da aprendizagem, é dirigido através de uma abordagem pautada pela empatia e permite a reflexão sobre a aprendizagem. Portanto, digamos assim, o feedback deve ser um feedback inteligente. Já se falou aqui no interlocutor qualificado. Esse interlocutor qualificado, portanto, vai fazer esse feedback de forma inteligente, tendo em conta, digamos, a distribuição e a frequência e a sua natureza mais descritiva ou mais avaliativa. Como fazer isto? Muitas vezes a uns nós temos que dizer todos os dias, a outros nem precisamos dizer, ou até a outros até nos apetece dizer parabéns quando, bom, enfim, sabemos que nem devemos fazer isso, devemos dizer a tua tarefa está muito bem conseguida, outra coisa qualquer, e portanto o interlocutor qualificado é aquele professor que, portanto, que vive já no paradigma da comunicação. De manhã perguntaram isso ao professor Rui Trindade, ele deu uma definição de que eu gostei, é o gestor da dor, eu gostei muito, mas reparem, o professor instrutor vive no tempo da instrução, obviamente, o animador ou facilitador de que se falava de manhã é aquele paradigma da aprendizagem e, portanto, o instrutor acredita que pode garantir as aprendizagens dos seus alunos, portanto é aquele que ensina e acha que porque ensinou os alunos aprendem. O animador está, portanto, com toda a boa intenção, acredita que as aprendizagens, portanto, os alunos é que são capazes de fazer tudo para que as competências cognitivas e relacionais se façam ou se desenvolvam. E pronto, então estes estão mais interessados, os interlocutores qualificados, que é termo de ambos, da professora Ariana e do professor Rui Trindade, em promover o encontro entre os alunos e o património cultural. E, portanto, esse professor será aquele que, num paradigma da comunicação, ou seja, nós sabemos até que a avaliação é uma ciência social, vive da proximidade e da relação professor-aluno, aluno-aluno, professor... E, portanto, é dessa proximidade, digamos assim, que pode nascer o interesse, a motivação, os resultados, o sucesso, e que sem essa relação, e vimos agora neste contexto pandémico que vivemos, ou em que vivemos, que faltou-nos essa relação, faltou muito a relação, ainda hoje não conseguimos, quer dizer, eu estou a prevaricar todos os dias, não consigo estar numa sala de aula com os alunos a trabalhar, porque já trabalho assim há muito tempo, sem me aproximar, sem ver o que eles fazem, sem pôr o dedo, sem, bom, enfim, essa relação, essa comunicação, sabem tão bem quanto eu que comunicar é a gente entender-se, não é falar, é tentar num clima de proximidade, assim porque a avaliação existe em todos os campos para melhorar a vida das pessoas. E por isso nem sempre é assim, no caso das pessoas às vezes também não é, nas empresas se calhar também não é, não sei, não vou falar daquilo que não sei, mas na verdade a avaliação pedagógica tem que servir para melhorar a vida, neste caso dos nossos clientes, que são os alunos, e fazer com que eles todos consigam chegar ao ponto que nós queremos, que será neste caso aqui por onde comecei, que será o perfil de saída. É evidente que não vão chegar todos da mesma maneira, uns
chegarão de uma maneira, por caminho mais longínquo, outros chegarão por atalhos, outros chegarão, mas todos chegarão. E, portanto, a avaliação serve para melhorar, por isso também temos, e mesmo a nível da inclusão, ainda não percebi como é que a avaliação ipsativa ainda não veio, digamos assim, ainda não foi posta na mesa como uma solução, digamos assim, de avaliação para os alunos que têm, como direi, para não me comprometer muito com as palavras, que têm necessidades, digamos, educativas de outro foro. Há uma maneira de avaliar diferente, que é a ipsativa, que tem que ver com aquilo, com o ser, com o aluno e não propriamente com aquilo que ele sabe ou não sabe, mas com aquilo que ele consegue ou não fazer, desde um ponto de partida até outro. E, portanto, até hoje, com tanta inclusão, com tanto documento feito para sobre a inclusão e com tanto documento, e este tipo de avaliação ainda não veio à mesa para discussão, nem para ninguém nos ensinar, digamos assim, a trabalhar com ela e a fazer. Mas pronto, eu tenho esperança de que se consiga. E, então, o propósito da avaliação pedagógica, aquela que ocorre nas salas de aulas, é da nossa responsabilidade e, portanto, é para contribuir para que os alunos aprendam melhor. Portanto, eu ensino, esta é a avaliação que serve para ensinar e depois, a dada altura, claro, verei se eles aprenderam. Só faz sentido se estiver articulada, portanto, foi a tríade de que eu falei no início, com os processos de aprendizagem e ensino. Portanto, não podemos ensinar num dia e avaliar no outro, ou não devemos ensinar num dia e eles aprenderem no outro e depois a gente avalia tudo no fim. E não precisamos de mais avaliação, precisamos de melhor avaliação, mais transparente. Aqui o transparente são os critérios, os alunos perceberem o que é que se lhes pede, porque é que se lhes pede, o que é importante que eles façam, mais articulada com o ensino e com as aprendizagens, mais diversificada, mais participada, mais reflexiva. Já ouvimos aqui falar em 3 testes, apresentação oral, muitas outras maneiras de avaliar poderiam ser aqui enumeradas, e elas já existem em termos de projeto Maia, já estão elencadas, deixem-me dizer assim, e os documentos são públicos, as redes sociais estão constantemente a falar em avaliação, nunca se falou tanto em avaliação como nestes tempos, e, portanto, há uma maneira, digamos assim, de diversificar a avaliação. Não tem que ser sempre de papel e lápis, também é um termo do professor Domingos Fernandes, não tem que ser sempre nesses testes de papel e lápis, e não tem sempre que valer mais do que os outros. Mas, de qualquer das formas, estes procedimentos ou esta maneira de recolher informações não podem nunca ser critérios, isso não, critérios não, o critério, já vamos ver a seguir, é uma coisa mais séria. Portanto, avaliar não é classificar, também já ouvi, portanto tem de haver uma articulação entre classificar e avaliar. O que está ao serviço das aprendizagens e do ensino, portanto, é a avaliação e não a classificação. No entanto, não é por se tratar de uma ciência não exata que ela não pode ser rigorosa. Bom, os critérios são níveis de qualidade de desempenho, de consecução, e são características que nos permitem avaliar a qualidade das aprendizagens, mas não fazem qualquer referência acerca dessa qualidade. Ou seja, nós não podemos avaliar as aprendizagens essenciais. Por exemplo, nós temos um critério que pode ser, sei lá, o conhecimento, vamos dizer, para não pôr os professores de ciências muito contra nós, se tivermos o conhecimento ou a construção do conhecimento,
e reparem como é que este critério seria já um critério transversal a todas as disciplinas, e que depois cada disciplina vai criar os seus níveis de desempenho ou de consecução ou perfis de aprendizagem, é tudo sinónimo, não vale a pena aqui, e vai dizer, por exemplo, eu no meu caso, construção do conhecimento, não seleciona, portanto, não selecionou a informação, selecionou a informação mas não adequada e não seleciona a informação. Tenho 3 níveis de desempenhos, o critério está lá que é o conhecimento, portanto é a construção do conhecimento, o aluno vai naquele trabalho, por exemplo, que eu apresentei aqui, e a construir o seu conhecimento, ao fim de um X tempo ele tinha que saber determinadas coisas, e portanto eu ia ver se ele conseguia pesquisar nesse critério, a outra disciplina, sei lá, a geografia, ia ver, sei lá, se ele domina os conceitos, e muita coisa poderia ser feita a partir. Portanto, um critério pode ser o conhecimento, nunca pode ser a aprendizagem. Outra coisa pode ser, por exemplo, a resolução de problemas, ou a resolução de problemas, pode ser a planificação e a sua resolução, e outra coisa que, pronto, e aqui sim o projeto Maia de que falava o professor, e é esse propósito do professor Rui Trindade, vai trazer grandes novidades, grandes revoluções também, porque isto está muito, esta questão dos critérios de avaliação está muito centrado nas direções, e portanto o que diz a lei é que eles têm que ser definidos, ouvidos os departamentos, e o departamento é que tem de saber qual é o critério com que avalia os seus alunos. Não venham cá com histórias agora de dizer que as direções, e com todo respeito, se tiver aqui algum diretor a ouvir-me que não me leve muito a mal, me leve só um bocadinho, que não vão as direções agora dizer que somos obrigados a dar 3 testes e 2 palestras, e não somos nada, nós é que sabemos, os alunos que temos, que dificuldades é que eles têm, até pode ser que num ano seja só preciso a gente trabalhar, digamos assim, a expressão oral, por exemplo, não sabemos, nós é que temos que saber, nós é que somos, digamos, os obreiros da vida dos nossos meninos, temos que fazer por eles aquilo que eles precisam de fazer, e portanto não vamos estar a fazer coisas que sabemos que à partida não vão dar resultado com aquele tipo de alunos. Bom, e por isso é que há escolas com projetos inovadores e outras maneiras de avaliar, exatamente porque são alunos diferentes, perspectivas diferentes. A avaliação é de facto criterial e, portanto, isto é uma coisa muito simples, basta que toda a gente possa aceder à formação que está a ser dada pelo país inteiro e sobre, portanto, no âmbito do projeto Maia, e chegar às escolas, olhar para as aprendizagens essenciais a nível disciplinar ou do grupo e ver o que é que avalia, quais seriam os critérios para aquelas aprendizagens, o que é que a gente avalia com aquela aprendizagem, e os departamentos então sim, e depois em pedagógico, que é o trabalho que nunca se faz, então sim articular e ver aquilo que era importante e até que ponto é que podia ser para a matemática e para a geografia e para a físico-química e para outra disciplina qualquer, e o que é que poderia agregar com este e com aquele e fazer então aí os verdadeiros critérios de avaliação. E aí sim, isso seriam critérios de avaliação. Agora, como a gente vai avaliar de que, não vou dizer instrumentos, porque o instrumento faz-me lembrar termómetro, mas os procedimentos de recolha de informação, reparem, é assim, que procedimentos, isso não é o pedagógico que decide. Se vão ter 3 testes, se vão ter 2, somos nós que decidimos, nós, quando muito, em departamento, quando muito, em departamento, mas isso não são critérios, isso são formas de aferir a avaliação. E, portanto, avaliar é isto, é recolher dados, portanto, recolher a informação, interpretar essa informação e tomar decisões. Quando se tomam decisões, atribuem-se níveis e repensa-se o que fazer mediante o nível que se atribuiu, e tomar decisões, por vezes, é triangular isto tudo. Quem já fez mestrado e doutoramento sabe o que é triangular e sabe também que tem
uma investigação qualitativa e uma quantitativa e que depois triangula os dados e nessa triangulação é que vai ter, digamos assim, o resultado, a avaliação de tudo o que conseguiu. Portanto, não é só a avaliação somativa com os pontos somados que vai dar a nota, mas é perceber que quando a gente viu que o aluno tinha dificuldade a fazer leitura de pesquisa ou a selecionar informação, ou que tinha dificuldade em falar para os colegas, posicionar-se na turma, que tinha dificuldade em generalizar a informação, ou porque ficava sempre à espera de ouvir os colegas para se poder dizer alguma coisa, ou que, enfim, tudo isso tem que ser um peso e medida e tem de ser, digamos assim, tem de contribuir para esta tomada de decisão. Porque, meus amigos, na verdade, com a avaliação formativa, que é aquela onde nós passamos a grande parte do tempo a ensinar e a ensinar a fazer, se fizermos isto, naturalmente, com algumas exceções, vamos conseguir bons resultados, naturalmente. Portanto, porque nunca vamos nunca vamos testar uma coisa que por princípio não ensinamos. Pronto, aqui então trago-vos até isto já é do projeto Maia, portanto rever as aprendizagens essenciais, o que os alunos devem aprender, definir os critérios a partir dessas aprendizagens, definir os desempenhos que os alunos podem demonstrar através das avaliações, portanto, se o critério for clareza, muito claro, pouco claro, nada claro, isso é um perfil, isso é um nível de desempenho, claro que eu estou a dizer isto de forma telegráfica, mas há muitas maneiras de dizer isto, mas basicamente devem ser 3 níveis de desempenho, portanto um é muito bom, o outro é bom e o outro é menos bom. Selecionar os processos, as tarefas ou estratégias para avaliar o que os alunos devem aprender e devem saber fazer e definir, se for o caso, um sistema credível de atribuição de classificações. Notas finais. Portanto, integrar o ensino, a aprendizagem e a avaliação, diversificar os métodos, as estratégias e as tarefas de avaliação, envolver ativamente os alunos nos processos de avaliação, avaliar para melhorar o ensino e as aprendizagens, distribuir feedback de forma sistemática, articular avaliação formativa com avaliação sumativa. É evidente que sobre isto tudo muita coisa ainda se podia dizer, estaríamos aqui uma semana a falar sobre isto e naturalmente não esgotaríamos o que dissermos, mas há uma vantagem nisto tudo e a vantagem é que quando se fala nesta questão da avaliação, eu já disse isto noutras alturas e estou constantemente a repetir-me, é assim, quando se fala de avaliação, neste caso, diz-se sempre a mesma coisa, porque a avaliação tem fundamentos, quer dizer, ela não existe agora porque alguém se lembrou um dia que, olha, agora vamos chamar formativa e vai ser assim. Não, ela tem fundamentos, ela existe com fundamentos. E, portanto, aquilo que eu digo hoje aqui sobre a avaliação formativa é o que eu direi passado um mês e um ano, porque é o que terão dito outros anteriormente, que ela é exatamente isto, quer dizer, a avaliação formativa é aquela que existe para o aluno, para fazer o aluno aprender, para melhorar a vida das pessoas, para que ninguém fique de fora, deixem-me dizer assim. E, portanto, não há aqui muita novidade, pronto, e é por isso que quando me chamam às vezes, eu, para fazer palestras e outras coisas, eu canso-me um bocadinho de me ouvir, porque eu estou sempre a dizer a mesma coisa e, portanto, a dada altura, sabem como é, quando a gente dá a terceira aula ao fim do dia ou a quarta, na quarta já não diz metade. Pronto, é um bocadinho a tentação, porque de facto agora estou muito esperançada que este projeto Maia dê frutos. Não vai ser para já, mas eu ouvi dizer de forma oficiosa que o Ministério terá mais 4 anos disto, portanto há de sair agora o relatório deste primeiro ano de acompanhamento, digamos assim, fazendo
jus ao acrónimo do MAIA, portanto, monitorização, acompanhamento, investigação e avaliação. E por isso foi o primeiro ano de acompanhamento. Da minha experiência da formação em 3 centros de formação, da minha experiência que algumas pessoas estão perfeitamente rendidas, mas têm o bloqueio das direções e de outros colegas também. Outras pessoas têm medo e nem sequer querem vir para a formação. Pronto, estamos também com esta questão de que está sempre tudo bem, não há nada que esteja mal nem bem, é sempre tudo para aceitar. Pronto, e ouvi falar aqui também em professores executores. Margarida, peço desculpa, já ultrapassamos, já entramos no tempo das questões, não sei se estará a acabar a sua... Vou acabar mesmo, só queria acabar com a simbologia do percurso que temos feito e ler aqui um poema que eu achei que pode simbolizar o nosso trabalho, a nossa memória daquilo que fazemos e honrar muito a nossa profissão. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Margarida, por acabar tão bem com um poema tão bonito do Andrade, do poeta, e também dizer que adorei a metáfora: viver não é esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. E eu acho, isto é uma opinião pessoal, que os professores têm sido exímios bailarinos, mas muito bonita, e acho que todos juntos conseguimos fazer mais. Eu sei que estamos quase no tempo limite, mas também como tivemos ali um bocadinho no início, eu vou ler aqui algumas perguntas de uma colega. Eu acho que algumas já foram respondidas, mas mesmo assim eu vou pelo menos tentarmos 2 ou 3, está bem? Responder a 2 ou 3 questões. A colega Helena Rebelo diz que existe uma confusão enorme entre avaliação formativa e sumativa e partilha a definição de um colega. Em discussão com esse colega, ele considerava que os testes escritos de avaliação eram testes formativos e nunca sumativos. Para ele, a avaliação sumativa acontecia apenas no final do trimestre, ao darmos as notas aos alunos. Concordei neste último aspecto, no entanto, penso que um teste escrito, a partir do momento que é classificado, que tem uma nota, é avaliação sumativa. No entanto, terá também uma vertente formativa, a partir do momento que o professor tira ilações sobre o desempenho de cada aluno, levando a consolidar conhecimentos não adquiridos ou mesmo a lecionar de novo conteúdos. Por outro lado, o aluno também verifica o que acertou e o que errou. Estarei correta? É o seguinte, a avaliação formativa não serve para classificar. Portanto, tudo que recolhemos, todos os dados que são recolhidos na avaliação formativa, desculpem, são dados que servem depois para triangular, digamos assim, para nós termos em conta quando estamos a falar do aluno como um todo, mas não servem, essa avaliação não pode ser transformada em sumativa. Por sua vez, sim, quando se dá um teste e quando se soma, ela é sumativa. Portanto, digamos assim que, agora, estava a dizer que se diz que a avaliação só deve ser sumativa no fim do período. Pronto, isso é um bug da nossa legislação, que eu já falei disso com o professor Domingos Fernandes, porque o que a legislação diz é que, portanto, a avaliação deve ser formativa e que no final do período que se faz um juízo global é evidente que no fim do período, quando nós vamos atribuir um nível, ele já tem de vir de alguma coisa que nós, digamos, somamos. E, portanto, tem que se articular uma outra. Digamos assim, eu ensino, o aluno aprende, eu testo e avalio a seguir.
desta maneira. Portanto, o testar é que pode não ser com percentagem ou outra coisa qualquer, isso já é da criatividade de cada um ou por outra, não é? É da experiência que nós temos com os exames, portanto vamos lá buscar e fazemos isso até com a ideia de que estamos a fazer muito bem, se é avaliação externa e é de facto sumativa. E, portanto, quando o colega diz que o teste pode ser sumativo ou formativo, isso depende do uso que eu lhe dou. Eu posso ter um teste e dar um feedback ao aluno sobre como ele vai melhorar ou como pode melhorar. Se eu lhe dou o teste com 29%, deixem-me dizer assim, ou 7,5%, e lhe dou o teste, faço a correção como se nada e pronto, quer dizer, não é formativo, é sumativo porque soma e acaba ali a história. Portanto, é o uso que eu dou ao, digamos assim, deixem-me dizer instrumento, é o uso que eu dou ao instrumento, posso lhe dar um uso formativo, posso lhe dar um uso sumativo, como eu quiser. Agora, a questão de só ser no fim do período, não pode ser, porque nós quando vamos atribuir uma nota, temos já de ter somado qualquer coisa para chegar ali à, digamos, à atribuição do nível. Ele tem que ser fundamentado, porque senão então... Agora, a avaliação é de facto subjetiva, isso é inerente à avaliação, mas ela é rigorosa na medida em que nesta altura se conhecem, vocês até conhecem mais, que são as... Quem me ajuda? Ai, agora não me lembro. Agora falha-me a memória, peço desculpa porque estou preocupada com o tempo. E, portanto, há várias maneiras agora de se ficarem com os dados dos alunos sobre a aprendizagem, sem ser recorrer a testes e sem ter uma escala numérica e que é na mesma o rigor, não é? O rigor. E, portanto... Ninguém aqui é fundamentalista e diz que não se podem fazer testes, não, conquanto eles tenham um uso formativo. Se somarem, como vocês sabem, na avaliação, em tudo quanto é legislação sobre avaliação, nós não temos nem percentagens, nem números, nem menções, exatamente porque a avaliação deve ter feedback. E, portanto, a menção não é de lei, só é de lei no exame e nós vamos lá buscar as coisas dos exames para nos servirmos dentro dela e aí acho que não estará bem, até porque, como vocês sabem, para fazer um exame são precisas equipas e nós na escola achamos, ou muita gente acha ou pensa que o teste é fidedigno e é de facto aquele instrumento que é justo para toda a gente e tal, que achamos isso, mas assim, muitas equipas fazem um exame, vocês sabem que o exame chega cá fora e há sempre críticas, há sempre coisas que não estão bem e muitas vezes até tem erros crassos e passou por equipas. E nós habilitamos a fazer um teste, achamos que assim é que é justo e tal e às vezes também podemos ser questionados sobre a validade desse teste e a maneira como se... Obrigada, Margarida. Havia aqui outras questões, mas nós já ultrapassámos mesmo aqui o tempo. Havia aqui a questão, pelo menos esta, se calhar, qual o tipo de avaliação que preconiza para a educação inclusiva? É a IPSAtiva que existe, portanto... ela existe, é formativa, é sumativa, é IPSAtiva. Existe para os alunos que têm dificuldades de aprendizagem e que, por vezes, nós sabemos que as adaptações curriculares e sabemos também que na sala de aula, por vezes, os professores dão o mesmo teste até aos alunos e depois, não sei como é que fazem a avaliação e dão menos, avaliam de outra maneira. E depois quando entregam o teste na sala de aula o que acontece é que esses meninos por vezes têm resultados melhores do que os outros, não é? Já não é o primeiro que diz o quê? Eu tirei negativo, ele tirou positiva, pronto. E estas questões são muito delicadas, como devem calcular, não é? E pronto. E então, a IPSAtiva é aquela que vê o aluno, como eu disse há pouquinho,
como aquilo que ele... Portanto, imaginem que eu recebo um aluno desses que têm RTP e outros. Portanto, e que eu tenho que ver o que é que ele sabe exatamente e depois ver os passos que ele dá à medida que vai evoluindo. E essa é a avaliação dele. Não posso estar a querer que ele faça as aprendizagens como os outros fazem e a querer avaliá-lo da mesma maneira que os outros fazem. Isso não. Por critérios, digamos assim, que estão a avaliar as outras pessoas que são diferentes, não é? Que são diferentes dele. E, portanto, essa vai ter que entrar um destes dias e será a grande novidade e será um bom descanso para aqueles professores que se debatem com isto no seu dia-a-dia e que é muito frustrante. Obrigada, Margarida. Eu só queria acabar dizendo que, assim, não tenho nada contra os testes, acho que cada um faz os seus testes, faz aquilo que agora que está provado, e não sou eu que o provo, que eles não são, digamos assim, instrumentos à prova de bala, como diz o professor Domingos Fernandes, e, portanto, com o respeito por todos e por cada um, é só para deixar aqui bem claro isto. Agora, quando eu falar de avaliação, eu vou ter sempre que dizer isto, está bem? Muito obrigada, então. Obrigada, Margarida, pela sessão muito esclarecedora. Os colegas agradeceram imenso. Acho que seria bom todos nós podermos participar termos acesso a essa formação do Projeto Maia, para deixarmos a questão da avaliação um bocadinho mais clara, não só nós professores, mas se calhar as direções também, toda a escola, a comunidade educativa. Agradeço em nome da API e da APA a todos os oradores. Aliás, vou só recordar a todos quem passou por aqui no dia de hoje. À colega Carolina Machado, que esteve a representar a Associação Portuguesa de Professores de Alemão, à Nídia, que também esteve aqui a representar a API. Um grande bem-aja a todos por este dia enriquecedor, esclarecedor, e espero que nos encontremos um dia presencialmente, o mais breve possível, se não será num outro encontro online. Muito obrigada, Margarida, mais uma vez. Obrigada a todos. E um resto de um bom fim de semana. Para si também. Muito obrigada, então.